Olá, bem-vindos a mais uma aula de Física, sexta etapa. Hoje, no livro didático EJA, terceiro segmento, ensino médio, etapa 6, primeiro e segundo ano, livro de Física. Hoje irei falar sobre quantidade de movimento ou momento linear. Então, impulso e quantidade de movimento. A quantidade de movimento, que é a mesma coisa que momento linear, nós temos a velocidade como uma grandeza muito importante nos corpos em movimento, mas, em muitos casos, torna-se muito mais importante definir uma nova grandeza, que é o produto da massa pela velocidade, né? Então, que é denominado isso de quantidade de movimento. Então, a quantidade de movimento de um corpo é dado por essa formulazinha aqui, ó. Quantidade de movimento é vetorial, né? É uma condição vetorial que vai ser igual a massa, que é uma condição escalar, vezes vetorial, condição vetorial. Massa vezes velocidade. No Sistema Internacional de Unidades é o quilograma, massa é dada em quilograma, e a velocidade é metros por segundo. A quantidade de movimento de uma grandeza é uma grandeza vetorial porque depende da velocidade, que é uma grandeza vetorial. Se é uma grandeza vetorial, ela tem direção, sentido e intensidade, né? Então, a quantidade do movimento total de um sistema de corpos vai ser a soma, né, desses movimentos, né? Todos os movimentos do corpo em si. Então, para observarmos melhor isso daí, nós temos o seguinte, que para obter a quantidade de movimento resultante, você deve usar os conhecimentos de adição de vetores, né? A origem começa com a velocidade do primeiro, né, V1, a origem e extremidade. Vou colocar o V2 aqui na origem e extremidade, V3 na origem de V2, né, e extremidade de V3 coloca-se o V4. E aí no final eu somo os vetores, né, que vai ser de onde ele começou e o final onde ele terminou. Então geralmente é assim. As forças internas podem provocar variações nas quantidades de movimento de cada partícula. Isso é em relação a qualquer condição em si, né? Então, de cada partícula de um sistema, mas não provoca variação na quantidade de movimento. O vetor quantidade de movimento é orientado pelo vetor velocidade. Então, é sempre isso que precisamos saber para calcularmos a quantidade de movimento. Fico por aqui, até a próxima aula.